Aleluia, glória a Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra de bênção a ser liberada no seu coração hoje. Abra o seu coração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de fato tem algo a ministrar de uma maneira poderosa e tremenda na sua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, em o nome do Senhor Jesus. Pai, nós voltamos nosso coração, nosso espírito para Ti, porque sei que o Senhor tem uma palavra viva a ser liberada no nosso espírito, no nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nesses dias nós temos vivido um tempo como nunca antes, que se fala sobre contaminação. Há um ambiente aí fora de medo, por causa de um vírus nessa terra, mas a Bíblia diz que tem algo que contamina mais do que um vírus. E a Bíblia diz que é um coração contaminado. Então ter um coração contaminado vai contaminar muitas outras pessoas. E o estrago, o problema vai ser muito maior. Então, uma vez os discípulos, na verdade os religiosos, chegaram até Jesus e fizeram uma pergunta. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 2. Diz assim: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. E Jesus então responde a essa pergunta com a outra pergunta. E o versículo 3 então diz: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ele então confronta os religiosos que estavam dando mais valor à palavra de homens do que a palavra de Deus. Então é muito sério quando nós valorizamos mais o que o homem diz do que o que Deus diz. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos ter higiene, não estou dizendo aqui que nós não devemos lavar as mãos, nada disso. Mas nós devemos sim perceber se aquilo que os homens dizem são mais importantes do que aquilo que Deus diz. Então nós temos que vigiar para não sermos enganados por aqueles que se dizem entendidos, mas nós temos que de fato sempre olhar para o que Deus diz na sua palavra. Olha, nós estamos vivendo em um tempo em que os governantes, eles estão tomando decisões até mesmo a respeito da igreja, dizendo se pode ou não reunir, quantas pessoas que podem ou não. Sabe, nós vivemos em dias maus. Então, nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos honrar mais a homens do que a Deus. Em nome da segurança, entre aspas, eles estão querendo controlar, tomar o controle. Mas nós devemos sempre olhar para o que Deus nos diz na sua palavra. Então, os religiosos da época estavam presos às tradições humanas e queriam impor essas suas tradições na vida dos discípulos e pensavam que com isso eles estavam honrando a Deus. Entretanto, Jesus mesmo nesse texto, ele continua dizendo, no versículo 8 e 9: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui nós vemos a diferença entre cristãos, entre crentes e crentes. Existem aqueles que apenas vivem uma aparência religiosa e na verdade o coração deles estão longe do Senhor. Então não adianta nós apenas termos uma aparência de que estamos vivos, mas estamos mortos interiormente. Uma aparência de religiosos, de piedosos, mas de fato por dentro nós estamos cheios de coisas da carne, do mundo e do pecado. Por isso que nós temos que encher o nosso coração do Senhor e sermos de fato apaixonados pelo Senhor. A verdade é que não adianta apenas cumprirmos as nossas obrigações religiosas, de irmos, por exemplo, a uma célula, ou um culto, ou darmos uma oferta, o dízimo. Não, vai além do que isso. O que Jesus espera é o nosso relacionamento com Ele, um coração realmente apaixonado para honrar o Senhor, não apenas
dos lábios, mas honrarmos realmente com o nosso coração para Ele. Olha, nós honramos de várias maneiras. Nós honramos com a presença. Então, quando você vai, por exemplo, numa festa de aniversário, você está honrando aquela pessoa. Quando você vai numa formatura, você está honrando aquela pessoa que está formando. Então, a sua presença é honra para aquela pessoa. Não é? Nós também honramos quando nós damos presentes. Então, uma forma de honrar é presenteando alguém, não é? Então, quando nós damos um presente no aniversário, nós estamos dando honra. Honra também é obediência, quando você obedece, quando você honra pai e mãe, quando você obedece seus pais, vocês estão colocando de fato honra para os seus pais. Honramos também com palavras, quando liberamos palavras de bênção, palavras de carinho, isso é honra também. Honramos também com a fidelidade, mas toda verdadeira honra tem por base um coração correto. Então os fariseus, eles tinham a aparência de piedosos, mas estavam mais interessados naquilo que, nas suas tradições, do que naquilo que Deus tinha para eles. Então, na verdade, eles estavam longe de Deus. E na verdade há muitos relacionamentos assim. Por exemplo, tem casamentos que existem de aparência. Então, parece que estão casados, parecem que estão bem, mas estão distantes um do outro. Estão com o coração longe um do outro. Mantém uma aparência, mas o coração está longe. Isso não significa que eles devem separar. Pelo contrário, eles devem, na verdade, cultivar o amor um pelo outro, o amor verdadeiro, e não viver de aparência. Assim também é a vida cristã. Nós precisamos viver uma vida cristã que não é de aparência, mas uma vida cristã que de fato honra a Deus. Uma vida cristã em que eu tenho amor pelo Senhor, eu amo o Senhor, eu fui conquistado por esse amor, eu fui tocado pelo amor de Deus, e por isso eu me relaciono em amor com o Senhor. Não sei se você está percebendo aqui, mas o que Jesus quer nos mostrar é a importância de lidarmos com o nosso coração de uma forma séria. O homem vê a aparência das coisas, mas Deus vê o coração. Ele de fato quer nos levar a vivermos uma realidade espiritual. Por isso precisamos cuidar para que o nosso coração esteja sempre voltado às coisas do Espírito, sempre voltado às coisas do Senhor. Precisamos realmente ter um coração voltado ao Senhor, porque se o nosso coração não estiver voltado para Deus, certamente ele vai estar inclinado e voltado para outras coisas, para as coisas desse mundo, né? E o resultado é que nós teremos então um coração contaminado, e as pessoas que estiverem ao nosso redor vão também ser contaminadas. Então, a amargura é um exemplo disso. Todas as vezes que você permite a amargura no seu coração, o resultado é que outros também serão contaminados. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus 12, versículo 15. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, quando você permite um coração amargurado, cheio de amargura, falta de perdão, então você vai ser perturbado por causa disso. Você vai viver uma vida angustiosa, você vai viver uma vida triste, amarga. Por quê? Porque você permitiu que essa amargura permanecesse no seu coração. E o que acontece com aquele que é amargo? É que ele vai sempre encontrar para despejar a sua amargura. É assim em qualquer coisa que você coloca ou permite estar dentro do seu coração. Por exemplo, se você murmura, se você está insatisfeito com alguma coisa, está sempre murmurando, você vai encontrar alguém que vai te ouvir, e essa pessoa também vai ser contaminada pela sua insatisfação. Então, a amargura contamina, a ingratidão contamina, estar perto de pessoas que estão sempre ingratas, nunca têm o suficiente, nunca as coisas estão tão boas, são ingratas, você acaba sendo influenciado.
e contaminado com a ingratidão. O ódio contamina, a pornografia contamina, a rebeldia contamina, e eu podia seguir uma lista imensa de coisas negativas que contaminam quando nós permitimos essas coisas dentro do nosso coração. Então, é por isso que nós vamos lidar com o coração. É por isso que Jesus, ele não queria apenas que os religiosos tivessem uma aparência, ou honrassem a Jesus com os lábios, da boca para fora. Mas Jesus queria lidar com o coração deles. Hoje Deus quer lidar com o nosso coração, para que o nosso coração esteja em Cristo, para que do nosso interior não flua morte, mas fluam rios de águas vivas, para que no nosso interior flua fontes de águas vivas, para que as pessoas ao nosso redor não sejam contaminadas pelo pecado, pelo mundo, pela carne, mas sejam inspiradas, influenciadas pela vida de Deus que está dentro do nosso coração. E eu creio que você pode ser um canal de vida para as pessoas do seu lado. E eu creio que é muito mais poderoso quando você pode ser um instrumento de bênção. Quando seu coração está cheio de vida, você faz toda a diferença. Você transmite vida. Você, de fato, faz diferença. Agora, o que sai da nossa boca contamina. E o texto continua dizendo, lá em Mateus, capítulo 15, versículo 10, o seguinte: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Versículo 17: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então Jesus chama a atenção das multidões e diz que o que entra pela boca não contamina, mas sim o que sai. Os religiosos ficam escandalizados com essa mensagem. Os discípulos ficam sem entender, perguntam para Jesus o que seria isso, o que Jesus estava querendo mostrar. E Jesus diz claramente: a comida que nós comemos passa pelo ventre e vai embora. Mas a palavra que sai da boca contamina outros. E não é por acaso que o diabo tem usado tantas pessoas para contaminar outros, por meio de filmes, por meio de palavras, por meio de ensinamentos, por meio das redes sociais. O diabo está sempre usando pessoas para liberar palavras de morte, palavras de rebeldia, palavras contrárias a Deus. Por quê? Porque ele sabe que com uma palavra liberada, ela encontra corações abertos para receber essa palavra, e aí daqui a pouco outras pessoas estão contaminadas. Ele sabe que uma palavra proferida tem mais poder do que qualquer coisa. É por isso que ele tem contaminado o coração das pessoas. Desde o Éden, o diabo, a serpente, tem usado palavras para roubar os corações. Jesus mesmo mostrou essa lista aqui de tantas coisas que podem estar dentro do nosso coração. Então, porque do coração procede maus desígnios, procede os homicídios, procede adultérios, prostituição, furtos, as mentiras, blasfêmias. Olha como é terrível um coração contaminado. Se não vigiarmos, nosso coração ficará cheio dessas coisas. Infelizmente, ainda temos a natureza pecaminosa dentro de nós. Por isso temos que vigiar, por isso temos que ser cheios do Espírito Santo, por isso temos que encher sempre o nosso coração com a palavra de Deus. Para quê? Para que da nossa boca saia bênção e não maldição.
para que a nossa boca seja um canal de vida e não de morte. Foi para isso que nós nascemos, para ser uma grande bênção. Foi para isso que você nasceu. Repita isso, eu nasci. Repita mais forte, eu nasci para ser uma bênção. Isso é o que você nasceu, é para isso, para esse propósito. Agora, talvez você me pergunte, pastor, mas como que eu sei o que vai no meu coração? Como que nós sabemos aquilo que vai no nosso coração? Nesse mesmo texto de Mateus 15, nesse texto que nós lemos, isso está claro aqui, que da nossa boca é que sai aquilo que contamina. Então, é fácil saber, se nosso coração está contaminado, a nossa boca vai falar de acordo com o que está cheio o nosso coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não é isso que a palavra de Deus diz? Você pode até, por um momento, até enganar as pessoas, viver de aparência, mas mais cedo ou mais tarde, você vai acabar falando daquilo que está cheio o seu coração. Talvez em momentos de pressão, você vai falar aquilo que está no seu coração. E talvez você fale assim, pastor, mas eu estava com a cabeça quente. Mas é com a cabeça quente que nós mostramos quem nós somos. Por isso que nós precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo, para que a gente também possa falar da vida e não da morte. Por isso, observe o que sai da sua boca, e você vai descobrir o que está lá dentro. Se tem saído nesses dias, por exemplo, só palavras de medo, de morte ou de murmuração, é um sinal de que o seu coração está cheio dessas coisas, né? Agora, o nosso coração é contaminado pelo aquilo que ouvimos. Então presta atenção. Eu falei aqui que a boca fala que está cheio o coração. Então, o coração contaminado, ele contamina. Onde ele chega, ele contamina. Mas sabe de uma coisa? Você é contaminado também pelo aquilo que você ouve. Então veja que o coração contaminado contamina quando ele abre a boca. E na verdade ele contamina aquele que ouviu aquelas palavras, né? Ou seja, se damos ouvido às palavras contaminadas, então seremos também contaminados. Se permitirmos ouvir palavras de murmuração e não tomarmos uma posição ao que ouvimos, então logo vamos estar murmurando também. Então o que aconteceu nesses dias? Foi sendo notificado, falado, sempre palavras negativas. Por exemplo, pelas redes sociais, pelos jornais, sempre a mensagem era o quê? Negativa. E aí a gente parava para ouvir aquilo, o medo começou a tomar conta de nós. Por quê? Porque nós passamos a ouvir, e não tomamos uma posição com relação àquilo que nós estávamos ouvindo. Então toda vez que você ouve uma notícia, ouve um noticiário, ouve alguém falando, e você permite aquilo ficar dentro de você, aquilo ali vai te contaminar. E eu posso dizer, como pastor, que eu vi tantas pessoas presas pelo medo. Crentes. Por quê? Foram ouvindo tantas palavras negativas, que eles foram sendo então contaminados. Ao invés da reportagem dizer quantos foram curados ou quantos recuperaram, eles só notificam o quê? Quantos morreram? Mais um morreu, mais um morreu. Então, essa palavra sendo lançada, e você vai ouvindo isso, vai vendo o medo para dentro de você. Então, cuidado com aquilo que você ouve. Então, Josué e Caleb, eles tiveram uma postura diferente quando os 10 espias trouxeram palavras de desânimo. Lembra? São 12 espias que foram espiar a terra. 10 voltaram com relatório negativo. Eles falaram, olha, a terra de fato é boa, mas ali tem gigantes, e esses gigantes vão nos devorar. Então, quando eles liberaram essa palavra, porque o coração deles já estava cheio de incredulidade, cheio de medo, o povo foi contaminado. Mas qual foi a postura de Josué e Caleb? A Bíblia diz que Josué e Caleb tiveram um outro espírito, uma nova postura, uma postura realmente diferenciada, e por isso eles não foram contaminados. Mas infelizmente, o povo já havia sido contaminado com aquelas palavras de morte, e por isso esse povo pereceu
no deserto. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você permite entrar na sua vida. Cuidado, cuidado. Hoje eu venho aqui para te dar uma palavra de advertência, para que você de fato tome cuidado com aquilo que você está escutando, com aquilo que você está ouvindo, para aquilo que você está permitindo entrar dentro da sua vida. Deixa eu te dizer algo. Quando alguém declarar perto de você uma palavra de morte, seja rápido para dizer uma palavra de vida. Vou repetir. Quando alguém perto de você te dizer uma palavra de morte, seja rápido em dizer uma palavra de vida, para que aquela palavra de morte não encontre espaço dentro do seu coração, porque senão vai trazer morte para dentro de você. Quando você ouvir alguém sendo ingrato, seja rápido em dizer: Senhor, graças te dou pela vida, pelo que o Senhor tem feito. Quando as pessoas disserem: o mundo vai de mal a pior e as coisas vão ficar muito difíceis, você vai dizer: para mim vai ficar cada dia melhor, porque eu sou abençoado. Enquanto as pessoas estão aí fora dizendo vai ter recessão, você vai dizer: eu sou abençoado e eu vou prosperar em tempos de crise. Quando você ouvir os noticiários negativos, você vai proclamar e você vai dizer palavras de bênçãos, de vitória sobre você e sobre a sua casa, porque você não vai permitir que o seu coração seja contaminado com aquilo que está lá fora, mas seu coração vai ser cheio da glória de Deus. Cuidado também com pessoas que estão dentro da igreja e ficam semeando palavras de rebeldia. Talvez você não entende porque pessoas às vezes rebeldes permanecem dentro da igreja, mas está claro na palavra de Deus que a rebeldia, ela tem como objetivo contaminar a muitos. E por isso o rebelde, ele vai falando, talvez de uma maneira muito sutil, dentro da igreja, como se fosse aquele que queria ajudar e que quer ajudar a igreja, mas por detrás está a rebeldia, querendo de uma forma maligna destruir. A gente vê isso na vida de Absalão. Você lembra da história de Absalão, filho de Davi, como ele fez? Ele ficou 4 anos na porta ali da entrada da cidade. Ele ficou ali e todas as pessoas que chegavam até a cidade para pedir algo ao rei, ele antecipava e dizia: olha, o rei não vai poder te atender. Mas se eu fosse o rei, eu faria diferente. Eu faria de outra forma. Não é isso que às vezes nós ouvimos dentro da própria igreja? Olha, se eu fosse o pastor dessa igreja, eu faria diferente. Se eu fosse o líder dessa célula, eu faria diferente. Se eu tivesse alguma autoridade aqui nessa igreja, nessa célula, eu faria diferente. Isso é o espírito da rebeldia. Para quê? Para tentar, de fato, contaminar. Porque o rebelde, ele contamina com as suas palavras. E o que aconteceu na história de Absalão? Ele, por 4 anos, ficou contaminando o povo, até que ele percebeu que o coração do povo já estava contaminado. Ele então deu o golpe e tomou posse do reino do seu próprio pai. Nós sabemos que o fim sempre é trágico para aquele que é rebelde. Mas não permita que o seu coração, de fato, seja contaminado com a rebeldia. Se você tem percebido isso dentro da igreja, sabe, e tem entrado às vezes no seu coração a rebeldia contra a liderança, você sabe, se arrependa diante do Senhor, e em nome de Jesus, você libere bênçãos. Você sabe, o nosso coração sempre é para abençoar. Nós temos sempre liberar palavras de bênção e não de mal. Agora, como que podemos ter um coração cheio de vida e não de morte? Então, precisamos dar ouvidos
não nas palavras de morte, mas sim nas de vida. A forma como nós então temos um coração cheio de vida é de fato ouvirmos as palavras de vida. É assim que de fato também vamos ser cheios da vida e vamos acabar sendo profetas, aqueles que falam da parte de Deus, que liberam palavras de bênção e não de maldição. Lá em João 6, versículo 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Olha só, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Jesus, então nosso coração se enche de vida. Hoje eu vim aqui falar da palavra de Jesus, a palavra que Jesus liberou, e quando você ouve essa palavra gera vida no seu coração. Lá em Romanos 10, 7, diz assim, Romanos 10, 17 diz que assim a fé vem pela pregação. E qual pregação? A pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Cristo, a fé é gerada. Por isso nós precisamos da palavra de Cristo. Por isso nós precisamos proclamar Cristo. Por isso nós precisamos pregar sobre Jesus. Porque quando você é cheio de Jesus, você vai ter palavras de vida e não de morte dentro da sua casa. Você vai ter palavras de vida para os seus filhos. Você vai ter palavras de vida no seu trabalho. Você vai ter palavras de vida onde você estuda, onde você mora, na sua vizinhança, na sua igreja. Você vai ter palavra de vida quando você permite que as palavras de Jesus entrem ao nosso coração. Por isso precisamos ouvir sempre a palavra de Cristo. Precisamos ouvir a pregação, precisamos realmente abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus. Se você for ver nos evangelhos, Jesus sempre pregava, sempre estava ensinando e depois operava milagres. Para quê? Porque uma vez que a palavra alcançasse corações abertos, essa fé ia ser gerada e milagres iam acontecer. Eu quero profetizar vida sobre a sua casa hoje. Eu quero profetizar que você é bendito. Eu quero declarar que você e a sua casa vai prosperar. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que nada vai te faltar. Eu quero declarar que as janelas do céu são abertas sobre a sua vida hoje. Eu quero profetizar e declarar que nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa, nenhuma enfermidade te alcançará, porque você é bendito do Senhor, você é guardado pelo Senhor, e se o Senhor é por você, quem será contra você? Eu quero declarar palavra de vida, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Receba essa palavra de vida, aproprie-se disso, e pode ter certeza, a fé vai ser gerada no seu coração, e você vai liberar palavras de bênção e não de morte. Mas você também enche o seu coração de vida, quando você então é cheio do Espírito Santo. O grande sinal de que alguém é cheio do Espírito Santo é que ele vai falar de Cristo. Em Atos nós vemos os discípulos sendo cheios do Espírito Santo, e após isso o resultado foi que eles saíam para anunciar Jesus, eles profetizavam, eles oravam em línguas. Esse é o sinal de alguém cheio do Espírito Santo. Ele vai estar sendo cheio de vida e vai proclamar e vai liberar palavras de vida. E por fim, você pode ser bênção ou maldição. Decida ser bênção. Hoje eu vim aqui para dizer, você pode ser uma bênção, porque o abençoador, aquele que é bendito, habita na sua vida. A Bíblia diz que na nossa boca pode sair bênção ou maldição. Na verdade nós podemos inspirar ou contaminar. Decida ser então uma voz profética enquanto você vive nessa terra. Decida pelo bem e não pelo mal. Decida ter um coração cheio de vida para poder abençoar a muitos. Tome hoje uma firme decisão de não se contaminar com esse mundo. Assim como Daniel fez, ele decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei.
lá na Babilônia. Ali é algo profético. Está mostrando algo para nós, que nós vamos ter uma resolução firme de não deixar nosso coração se contaminar com o mundo, com as coisas dessa vida. Mas pelo contrário, nosso coração tem que estar sempre cheio do Espírito Santo, para sermos de fato aquilo que Deus nos chamou para ser. Eu quero te dizer mais uma vez, você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser um abençoador. Você nasceu para ser um canal de vida e não de morte. Você nasceu para vencer. Você nasceu para, de fato, viver uma vida abundante. Você nasceu para reinar em vida. Você e a sua família são benditos do Senhor. São famílias benditas sobre essa terra. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que a bênção e o favor de Deus acompanha a sua vida. Hoje, eu gostaria que você tomasse uma decisão de ser um canal de bênção. E você vai sempre dizer palavras de vida e não de morte, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, você vai ser um canal de bênção e de glória em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor enche os nossos corações de vida, a cada dia mais. Pai, nós voltamos o nosso coração e o nosso espírito para o Senhor. Senhor, e declaramos que nós teremos sim esses abençoadores nessa terra. Nós nascemos para vencer. Nós nascemos para sermos um instrumento de vida, de salvação, de libertação. Nós nascemos para profetizar. Nós nascemos para declarar palavras de vida. Nós nascemos para dizer que o teu reino vai ser estabelecido nessa terra e o nome do Senhor será engrandecido. Nós nascemos para fazer história. Nós nascemos para fazer diferença. Nós nascemos para sermos de fato instrumentos de salvação e de vida. Nós nascemos para influenciar, para inspirar pessoas, para amarem mais o Senhor e terem um coração para Ti. É para isso que nós nascemos, é para isso que nós existimos, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você, por acaso, nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, esse agora é o seu momento. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, coloque a mão no seu coração, repita após mim essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração em tuas mãos. Perdoe os meus pecados e me dá uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você creu com o coração e confessou com a boca, você agora teve a experiência de nascer de novo, de ser um filho de Deus. Agora esteja conectado com irmãos mais velhos, com a igreja, esteja unido à igreja, porque eu tenho certeza que nós vamos ver Deus nos abençoando mais e mais a cada dia, porque somos filhos amados do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que essa palavra de fato possa queimar no seu coração, e que você possa ser um grande abençoador onde você estiver, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus.